Valu, um jogo frustrante, como bem disse o Samuel, bem disse o Alberto também. Um segundo tempo onde o Cruzeiro não se encontrou, as mexidas do Cruzeiro não surtiram efeito. Mais uma partida muito abaixo do Marquinhos, muito abaixo, que ainda não justificou os 3 milhões pagos. O Gabigol, que muita gente cobrava mais tempo de jogo, entrou e também não participou bem da partida, mas um Cruzeiro muito desorganizado, muito nervoso, trabalhando mal a posse da bola, e a gente apontava no nosso pré-jogo que o Ceará era uma equipe que ia jogar na transição para levar essa bola para o lado de campo e tentar um cruzamento para dentro da área. O Cruzeiro sofreu 2 gols assim na segunda etapa, um anulado por uma questão ali de impedimento, e é um Cruzeiro que não conseguiu achar soluções. Um Cruzeiro que vários jogadores tentaram resolver por conta própria, faltou trabalhar melhor essa bola, jogadores muito nervosos. Agora é mesmo esperar a coletiva para a gente entender as justificativas, mas acho que um ponto que ele fica muito evidente, Valu, Amanda e quem está nos acompanhando, é que o Cruzeiro vai precisar de dar mais celeridade a esse processo da busca por reforços. Os jogadores de lado de campo do Cruzeiro que saíram hoje do banco de reservas não agregaram em nada. Tanto Marquinhos quanto Bolassi, o Cruzeiro precisou ali de, na reta final, acabar apostando no Matheus Henrique, que é um atleta para entrar e tentar dar celeridade nesse jogo, acabou não conseguindo, mas uma partida muito ruim do Cruzeiro, muito abaixo, o Cruzeiro longe de apresentar o que apresentou de melhor e precisa corrigir. Era um ponto que o Cruzeiro não poderia ter perdido. A gente falou muito sobre isso já no pós-jogo contra o Corinthians, que o empate na Neoquímica Arena seria válido desde que o Cruzeiro fizesse valer o seu papel como mandante dentro de casa, coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer contra um adversário que tem N fragilidades, e o Cruzeiro não conseguiu aproveitá-las. Então, ficam várias lições. O campeonato do Cruzeiro ainda segue como um time que vai brigar por uma vaga em classificação à Copa Libertadores, mas até pensando nesse objetivo, o Cruzeiro não poderia ter perdido no jogo de hoje. É um confronto dentro de casa com uma equipe que disputa um campeonato que não é o mesmo do que o nosso, e o Cruzeiro foi facilmente ali batido dentro da estratégia do Léo Condé, não conseguiu encontrar soluções quando o Ceará impôs o seu ritmo de jogo, e fica aí também essa questão quanto à profundidade do elenco, que hoje se provou necessário o Cruzeiro fazer os movimentos que precisa de fazer nessa janela o quanto antes, porque mais adversários vão olhar para essa postura do Ceará hoje e tentar replicar, vide a dificuldade que o Cruzeiro enfrentou no confronto desse domingo. Bola, o Cruzeiro jogou 25 minutos apenas de 90, né? Porque se levarmos em consideração que o Cruzeiro já termina a primeira etapa com o Ceará estando melhor dentro da partida, ele volta para o segundo tempo sem grande poder de reação. E aí o que mais me espanta é que hoje várias peças que vinham tendo regularidade, hoje não conseguiram manter essa regularidade. Não foi um Cruzeiro criativo no sentido de ser também eficiente, mesmo o Cruzeiro tendo a posse da bola, o Cruzeiro muitas vezes esbarrava no próprio nervosismo dentro do jogo, né? E nós sabemos, né, a partir do momento em que o Ceará encontra o seu segundo gol, fica um pouco mais confortável dentro da partida e joga a pressão para o lado do Cruzeiro. É nessa hora que a gente precisava ter mostrado o nosso poder de reação, o poder que nós temos individual e o poder que nós temos também coletivo. E o que se viu foi um Cruzeiro apático dentro do campo, um Cruzeiro que não esboçava grandes perigos para a equipe do Ceará, que acabou ficando até confortável dentro da partida, mesmo com o Cruzeiro tendo a posse da bola. Faltou eficiência, mas mais do que eficiência, faltou inteligência. Nós temos grande capacidade técnica, mas se não for utilizada da melhor maneira, nós vamos tropeçar mais vezes. Por isso seria tão importante que a gente seguisse dessa forma, seguisse pontuando. E aí, se está difícil a vitória, um ponto é sempre muito bem-vindo, mas a gente acabou ali pecando e, para mim, é por excesso. Nem falo por detalhes, por excesso, porque o Cruzeiro produzia, tinha volume ofensivo, mas não conseguia converter as suas situações em eficiência e em chances claras de gols. E o Ceará, que veio para Belo Horizonte tendo uma proposta apenas, conseguiu de forma muito eficiente fazer com que a vitória saísse a seu favor, porque jogou na transição, construiu o primeiro, construiu o segundo e por pouco não construiria ali o terceiro gol,
a favor do seu time. O Cruzeiro, infelizmente, não estava num bom dia e a gente não conseguiu superar os desafios que foram acontecendo no decorrer do jogo. Acho que ficam, sim, algumas das lições. Nós ainda vamos escutar o Leonardo Jardim, vamos escutar os jogadores também. É ter maturidade nesse momento, porque não tem nada perdido. Mas, com certeza, o torcedor sai hoje do Mineirão um pouco mais frustrado com a equipe, pelo desempenho do grupo, pelo desempenho dessa equipe dentro do Mineirão. São mais de 8.300 pessoas aqui ligadas no nosso pós-jogo e a gente vai prolongar muito ainda o nosso pós-jogo. Queremos ouvir a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, falando, né, após essa primeira derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2025, jogando em casa. O Cruzeiro que perde, né, a sua terceira partida também na competição, havia perdido para o Internacional, o Red Bull Bragantino, e agora acaba perdendo para o Ceará. Agradecendo a todos vocês que estão aqui. Evidentemente, não é o resultado que todos nós gostaríamos e esperávamos neste domingo diante do Ceará, mas a gente acaba tendo, né? Quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, não permite nenhum tipo de comodismo por parte dos jogadores, principalmente, e o Cruzeiro acaba não... Quando a gente empata contra o Corinthians e aí não conseguimos vencer o Ceará em casa, de fato é a não validação deste empate fora de casa contra o Corinthians, que ontem foi fora de casa e tirou 2 pontos do Botafogo no Rio de Janeiro, mas equipes que estão disputando, o Cruzeiro que tem a disputa da Copa Libertadores, que está hoje ainda, até o Flamengo entrar em campo na liderança do campeonato, o campeonato ele acaba por ser cruel, principalmente nesse tipo do mando de campo, né? Independente da situação que passe o Ceará, de ser uma equipe organizada, não se pode perder pontos dentro de casa para uma equipe nesse tipo de situação, né, Amanda? Valu, o Ceará tinha apenas uma vitória atuando como visitante, né? Acho que mostra muito como era o time, como vem o time do Ceará para esse Brasileirão, com muita dificuldade, com muita instabilidade também. E sem moral, Amanda, assim, porque vinha de 2 derrotas em casa para Mirassol e Corinthians. E 3 consecutivas, né, dentro do campeonato. Então, acho que era muito desse reflexo que estava acontecendo dentro do campo. E aí veio com uma estratégia única, pelo menos aparentemente, né, que é de jogar na transição, jogar também por bola aérea. A gente viu hoje o Cruzeiro tomando gols de um jogador que não tem grande estatura, mas tinha bom posicionamento e utilizou desse recurso para poder fazer com que o Cruzeiro tomasse ali 2 gols de cabeça. Infelizmente, as coisas acabaram acontecendo. O que mais me incomoda nesse momento, Valu, é de saber que um campeonato de regularidade faz toda a diferença você pontuar, claro. Dentro de casa é uma obrigação, mas é como se desenhou essa derrota para o Cruzeiro, porque nós já sabíamos que em algum momento isso poderia acontecer. É difícil você ver um time fazendo uma campanha somente vencendo e empatando. Então, acho que eu já esperava em algum momento que isso pudesse acontecer, mas não do jeito que aconteceu, não de um Cruzeiro tão permissivo, com um Cruzeiro que demonstrou nervosismo aparente. Isso acho que acabou me incomodando um pouco mais. O Cruzeiro não conseguir estar ali num sentido de ser uma equipe, de entender que lá dentro do gramado era a sua casa, era o seu domínio. O Cruzeiro não conseguiu mostrar isso por muito tempo. Por isso até eu falei aqui, né? Foram 20, 25 minutos apenas onde o Cruzeiro jogou bola. De resto, o Cruzeiro tentou contar com a sorte, tentou contar também com o erro do adversário e, infelizmente, a gente viu que nervosismo não consegue nem pontuar, que dirá ganhar jogos. A gente falava muito da solidez defensiva do Cruzeiro dentro de casa, né? O Cruzeiro havia sofrido apenas 4 gols atuando como mandante e hoje foi um Cruzeiro desencontrado defensivamente, né? Tava revendo o lance do primeiro gol. Acho que do segundo gol do Ceará, no caso, que é uma construção ali num contra-ataque, acho que o Lucas Silva poderia ter abordado muito melhor toda a situação do começo da jogada até o final. No final, a forma que ele levanta para poder tentar bloquear o cruzamento não é das melhores, mas é isso que a Amanda falou. A gente imaginava que em algum momento essa equipe pudesse perder,
porque ninguém vai ficar invencível o Campeonato Brasileiro inteiro, mas o jogo de hoje era um jogo onde isso não poderia ter acontecido. Por todas as circunstâncias. Era um adversário fragilizado, com apenas uma vitória como visitante, vindo de um momento de pressão, como o Valu pontuou muito bem, 2 derrotas dentro de casa, são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, se você somar todos, e aí o Cruzeiro foi muito permissivo, um Cruzeiro que se perdeu dentro da sua estratégia, um Cruzeiro que perdeu oportunidades, coisas que não vinham acontecendo. A gente destacava muito a letalidade dessa equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha as oportunidades e conseguia converter, e hoje não conseguiu converter. E o Cruzeiro não conseguiu criar mecanismos para poder furar esse bloco baixo do Ceará. E aí o que fica de lição, e a gente já falou isso em várias oportunidades, é que quando você assume a liderança, você deixa de ser pedra para virar vidraça. E o que o Ceará fez hoje, provavelmente para algumas outras equipes, vai ficar de exemplo. E como o Cruzeiro vai buscar sair dessas situações? Ou todas as equipes que se colocarem numa formatação similar à que o Ceará está se colocando, nós teremos dificuldade. Não acho que é terra arrasada, o Cruzeiro agora é o pior time do mundo, não, mas a gente precisa de ser criterioso na hora de criticar e entender que os resultados ruins eles podem acontecer, mas existem jogos onde eles não podem aparecer, e o jogo de hoje era um desses. Então, fica de novo a curiosidade para a gente ouvir as explicações do Leonardo Jardim e também dos atletas, mas verdadeiramente é um resultado muito frustrante hoje, e o Cruzeiro vai precisar de se recuperar em um confronto muito difícil que é contra o Botafogo no Rio de Janeiro.